Venta Checkup no rádio. Quadro Checkup no rádio, hoje com o médico geriatra Belísio Neto. Nosso tema é sono de qualidade. Nem de mais, nem de menos. Doutor Belísio, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos ouvintes da 95 FM, a todos os nossos internautas. Satisfação imensa, mais uma terça-feira participar aqui do quadro. E hoje falando de um tema bastante relevante, né? A questão do sono, não só para os idosos, mas sono de maneira geral. Como o próprio tema diz, sono de qualidade. Não adianta a gente dormir várias horas e achar que está dormindo bem e esse sono não ser de qualidade. Como o subtítulo fala, né? Nem de mais, nem de menos. Dormir muito faz mal e dormir pouco também faz mal. A gente se preocupa muito com a insônia, né? Aquela dificuldade que você tem de iniciar o sono ou de manter esse sono. Mas a gente sabe que vários outros transtornos do sono podem estar, são presentes na vida do dia a dia. Principalmente das pessoas idosas que têm alterações pelo processo de envelhecimento nas fases do sono. A gente quando dorme, a gente tem algumas fases que o sono vai aprofundando, tecnicamente N1, N2, sono REM, e essas fases elas são percorridas, assim vamos dizer, em ciclos. Elas vão e voltam, e para que você tenha um sono de qualidade, você tem que percorrer, tem que atravessar todas essas fases de maneira satisfatória, para que você possa reparar suas energias, para que você possa ter um sono de qualidade. E os idosos, eles podem ter alterações, eles já têm, na verdade, com o envelhecimento, um encurtamento, por exemplo, de algumas fases, N1, N2, isso, e eles têm um menor tempo de sono REM, eles têm alterações nessa estrutura que a gente chama da arquitetura do sono, pelo processo de envelhecimento. Então, o idoso, resumindo, ele tem uma dificuldade, uma demora, uma latência maior para pegar no sono. Ele tem despertares, o sono dele é mais maneiro, ele tem despertares com mais frequência, e o tempo de sono dele, em regra, é menor do que do adulto jovem. A gente está acostumado a ver as pessoas dizerem que a gente, não, 8 horas por dia. Primeiro que isso é muito individual, né? O sono, ele é qualidade, ele não é tempo. Tem gente que dorme 6 horas, dorme 5 e tem um sono de qualidade. Já tem gente que precisa dormir mais, 8, 10 horas para poder ter um sono de qualidade. Mas o idoso, via de regra, ele tem um tempo de sono menor. Então, eles têm alterações nessas fases, e eles têm várias outras alterações que podem precipitar transtornos do sono, não só a insônia, mas como, por exemplo, o transtorno comportamental do sono, as parassonias, como o sonambulismo, como o terror noturno, que as pessoas ficam conversando de noite, ficam se debatendo, várias outras intercorrências, como o paciente tem doença na próstata, ele tem que acordar várias vezes à noite para urinar, isso atrapalha o sono. Doenças que podem fazer com que ele acorde, simples doença do refluxo pode fazer com que ele acorde à noite, uma insuficiência cardíaca. Então a gente tem várias causas, vários fatores que podem interferir no nosso sono, e esse sono não ser de qualidade. Isso é a parte que a gente está falando de pouco sono, né? E a parte de muito sono, aí entra mais a questão da pessoa acima de 60 anos. Ela tem ela tem tudo para que ela durma durante o dia, que ela durma mais, principalmente se é um idoso com muitas comorbidades, um idoso que tem dor, limitação nas articulações, ele tem dificuldade de se movimentar, ele tem tontura, se ele cansa com facilidade, ele tem tudo para se movimentar menos, e ele estando parado, ele não tendo uma rotina ativa, estruturada, sabendo cada horário o que é que ele precisa fazer. Se ele não faz atividade física, ele tende a ficar parado, sentado e dormindo, principalmente se ele estiver num canto confortável, né? Se ele estiver na cama dele, com o ar-condicionado ligado, sem calor, com uma penumbra. Então, esse é um grande desafio. A gente também evitar que o idoso durma demais, que ele passe o dia dormindo. Isso é tão prejudicial ou mais do que os transtornos do sono, a insônia e assim por diante. Agora, existe uma
quantidade ideal de sono para um adulto e para um idoso ou não? Não. À medida que o ciclo da vida, ele vai tendo horas de sono variadas, assim, a média, a gente fala de média, como eu falei anteriormente, bem individual, tem gente que tem horas de sono bem específicas, mas a criança, por exemplo, ela dorme muito mais, né, do que o adulto jovem. Já o idoso, ele tem uma tendência a dormir uma quantidade de horas menor, mas a gente está falando de qualidade de sono, e qualidade do sono passa por horas de sono também, mas passa por capacidade de você atravessar essas fases do sono, aprofundar seu sono, relaxar nesses ciclos que a gente chama de arquitetura do sono, de forma que você acorde disposto, acorde e tenha um dia sem cochilo, sem vontade de dormir. Então, a quantidade de horas, ela é uma regra, não, ela tem uma média, né? A população em geral, adulto jovem, em média de 8 horas, o idoso 6, 7 horas, já a criança dorme 10, 12 horas às vezes, dependendo da idade dela. Então a quantidade de horas, Marcos, é mais para você ter uma ideia. Rapaz, será que eu estou dormindo bem mesmo? Estou dormindo 12 horas por dia. As pessoas dormem quantas horas? Então a média, adulto jovem 8, idoso 6, 7 horas. Isso é uma média que a gente faz a população em geral. Mas não é o fundamental. O fundamental é se ela deita e dorme logo, se ela não tem dificuldade para pegar no sono, se ela não acorda durante o sono, se quando ela acorda disposta, ela acorda reenergizada, né? Revigorada para mais um dia de trabalho, ou o que quer que seja. Agora, em algum momento, no caso do idoso, né, ele pode fragmentar o sono. O sono fragmentado no idoso gera prejuízo? Gera. O sono do idoso, ele já tem uma quantidade de fragmentos maior. Como eu falei, é um sono mais maneiro. Aqui na nossa região, todo mundo fala assim, idoso ele tem um sono mais maneiro, qualquer coisinha, papai acorda, vovô acorda, se eu chegar lá fora, ele já está acordado porque ele tem um sono mais superficializado, né? E a arquitetura dele é essa arquitetura mais fragmentada. Lógico, se ele fragmentar mais do que o que está previsto, ou se essa fragmentação do sono dele for maior, aliás, essa fragmentação do sono dele trouxer prejuízo ao sono dele, não proporcionar um sono de qualidade, isso torna prejudicial. Mas é natural que o idoso tenha despertares mais fácil do que não é tão profundo. Ele demora um pouco, tem uma latência maior a dormir, o sono é mais superficial e a quantidade de horas de sono é menor. Isso impacta, Geraldinho, já pegando uma deixa, para aquela questão de, papai não está dormindo bem. Quando dá 2 horas da manhã, papai está acordado. Mas assim, que horas seu pai vai dormir? Não, de 6, 7 horas ele já está dormindo. Então a quantidade de horas de sono, ela é um pouquinho, 1 hora menos, vamos dizer, menor. E se você calcular de 7 da noite à meia-noite, já dá 5, mais 2 dá 7. Então ele tem que acordar de 2 horas teoricamente. Mas ele acorda, desperta, acorda. Se deixar, ele já vai fazer o café e tal. Então, isso é um transtorno do sono? É uma insônia? Não. Isso é um transtorno de fase do sono. A gente tem que entardecer esse sono, aos pouquinhos deixar esse idoso ir dormindo mais tarde, até de acordo com o que a família, porque antigamente a gente não tinha energia elétrica, as pessoas escureciam ali, escutava a Ave Maria e todo mundo se preparava para dormir. E hoje a gente tem energia, a gente tem televisão, a gente tem internet, tem vários distratores, vários estimulantes, várias coisas que fazem com que a pessoa fique idosa. E as novas gerações, elas não dormem de 6, 7 horas. Então o idoso, ele acorda num horário que está todo mundo dormindo. Então tem que prestar atenção nisso. Dá trabalho. Não, é mais fácil passar um remédio, tanto para o médico como para a família, é mais fácil. Mas a médio prazo isso vai trazer prejuízo. Tempo de cama, tempo parado no idoso faz muita diferença na saúde dele. Se ele fica muito tempo parado, ele atrofia a musculatura, ele perde massa óssea, ele perde neurônio, ele fica com um risco maior de ter outros problemas. Então, Geraldo, um sono muito fragmentado, seja ele por fragmentação
fisiológica do próprio indivíduo, seja ele fragmentado porque ele está acordando para urinar, seja ele fragmentado porque ele está acordando com a doença do refluxo, ele acorda tossindo com a alimentação, ou seja ele porque tem uma outra doença, como por exemplo uma dor, faz ele acordar, ou uma insuficiência cardíaca que não está compensada, ele acorda cansado, e isso traz prejuízo na qualidade de sono e no outro dia. Mas o papel da família aí seria usar estratégias para prolongar essa hora da dormida do idoso. Quais são as principais estratégias que a família pode usar? Boa pergunta, Geraldo. Eu acho que da mesma forma que a gente tem hábitos saudáveis, né? E hábitos saudáveis de saúde, passa por uma alimentação saudável, passa por fazer uma atividade física, a gente precisa ter bons hábitos para dormir. Isso se chama higiene do sono, né? A gente geralmente tem péssimos hábitos para dormir. A gente toma café, refrigerante, come bastante antes de dormir. Isso quem não tem o hábito de ter uma boa higiene do sono. Dorme com o celular, dorme preocupado, dorme com a luz muito forte, dorme com frio demais, dorme com N fatores que podem favorecer uma má noite de sono. Então, o primeiro passo é a família proporcionar uma higiene, um hábito saudável de dormir, assim como se tem um hábito saudável de se alimentar, de fazer atividade física, procurar tirar os estímulos, evitar ir para a cama, ficar assistindo televisão, esperar a hora de pegar no sono. Pega um papelzinho, uma preocupação do outro dia, você já anota ali, deixa para o outro dia, você não fica pensando como resolver aquela preocupação na hora de dormir. Se tiver alguma doença, tratar, dor, toma um remédio para dor, é o coração, é aquilo que eu falei. Então, tudo isso faz com que a pessoa não tenha um bom hábito de dormir. Um banho quente, evitar bebidas psicoestimulantes, é a famosa higiene do sono. Isso é um hábito que todo mundo tem que colocar em prática. E quando se tem esse problema de transtorno de fase, do paciente dormir cedo e acordar tarde, as famílias têm que entender, dá um trabalhinho, até oriento, tem que ir devagar, meia horinha por semana. Se ele dorme de 7, vamos botar ele de 7h30, ficar entretendo ele ali de 7h30. Mas na outra semana vamos para 8, vamos para 8h30, até chegar uma hora razoável que ele acorda um pouco mais tarde. Algumas vezes as famílias, a gente tem aí nesses longos anos de experiência, as famílias querem dar também o remédio mais cedo, às vezes eles tomam um medicamento para dormir, para poder, aquele cuidador que passou o dia sobrecarregado tendo que cuidar daquele paciente, ter tempo de fazer alguma coisa. A gente compreende situações específicas, mas saiba que ele vai acordar mais cedo, vai lhe acordar mais cedo, e você vai começar a jornada mais cedo. O ideal seria regular esse ciclo sono vigília dele. Então, uma das medidas é colocar em prática essa questão da higiene do sono e tentar ir regulando, né, o horário de sono dele. Se o problema for esse de transtorno de fase, porque às vezes não é isso. Às vezes é porque ele não pega no sono, ele tem um insônia, ele vai dormir 2, 3 horas da manhã, porque tem uma insônia, às vezes é porque ele tem a apneia do sono, ronca e faz vários despertares à noite com paradas respiratórias, às vezes é porque ele tem um transtorno comportamental do sono REM, ele fica se debatendo, fica gritando durante o sono, tem muito pesadelo, então às vezes é a doença na próstata, então a gente tem que corrigir, tem que buscar a causa e corrigir uma por uma. Agora, quais são os efeitos de quem dorme menos e quem dorme demais da pessoa idosa? O sono, ele já está bem documentado na literatura, uma boa noite de sono traz benefícios na saúde em geral. Na mente, diminui o risco de transtorno de ansiedade, depressão, déficits na concentração, melhora a produtividade, traz benefícios na saúde cardiovascular. Quem dorme bem infarta menos, tem menos AVC. E o contrário é verdade. Quem dorme pouco, ele tem mais depressão, tem mais ansiedade, ele tem mais queixas de esquecimento, não por Alzheimer, mas por outras causas de dificuldade de se concentrar. A longo prazo, o sono de má qualidade, ele traz prejuízo cognitivo, sendo um fator de risco para você ter uma demência no futuro. Traz prejuízo na saúde cardiovascular. Quem dorme mal, ele tem uma tendência a ter níveis pressóricos maiores, hipertensão, dificuldade de controlar o peso. O
paciente que tem transtornos do sono, a apneia do sono, aquela pessoa que tem paradas respiratórias durante a noite, ela ronca muito, ela tem muita dificuldade de perder peso, ela tem muita dificuldade de controlar a pressão, ela tem muita dificuldade de se manter acordada no outro dia para fazer uma atividade física. Então, traz prejuízos na saúde em geral. O sono, ele é um parâmetro, um marcador de qualidade de vida fundamental para a nossa... para a saúde em geral, do mesmo jeito que sair do sedentarismo é um bom marcador, se alimentar bem é um bom marcador de qualidade de vida. Dormir bem traz benefícios, e não dormir bem traz malefícios que colocam a vida do paciente em risco, né? Ele tem mais risco de infartar, de ter AVC, no idoso, um paciente que dorme pouco, ele tem o risco de demenciar, ele tem um risco de trazer prejuízo. E o paciente que dorme muito, aquela pessoa que dorme demais, primeiro tem que se ver se não é porque a noite de sono dele está sendo de má qualidade. A primeira coisa que a gente faz quando o paciente diz, eu estou dormindo, passando o dia com sono, como é que está a sono? Não, eu durmo 10 horas de sono e mesmo assim acordo. Será que não tem alguma coisa que está fazendo você não aprofundar, não ter sua arquitetura do sono preservada? Geralmente 30% da população em geral, ela tem uma síndrome silenciosa que ninguém nem sabe. Você está dormindo e você nem percebe, que é a apneia do sono, que as pessoas que roncam e fazem paradas respiratórias. Então ela tem muito sono no outro dia porque ela não consegue chegar na fase profunda do sono, porque ela faz despertares, paradas respiratórias, e ela acorda várias vezes mesmo sem perceber. Então, dormir demais pode ter uma causa, como a apneia do sono, pode ter várias outras causas, mas traz prejuízo porque o paciente com muito sono, ele fica mais parado. É um idoso que tem pouca mobilidade, ele vai movimentar menos seus músculos, ele vai assim, grosseiramente fazer uma atrofia, ele vai perder massa muscular. O termo técnico seria sarcopenia. Ele vai perder massa muscular. Perdendo massa muscular, ele perde equilíbrio, ele aumenta o risco dele cair, ele perde a capacidade de regular seu metabolismo da glicose, por exemplo. Então, dormir demais atrofia a musculatura. Dormir demais, tempo parado, perde densidade óssea. O osso depende de impacto para ele poder manter sua integridade. O idoso, ele tem uma tendência a ter uma massa óssea menos densa, ele ter um osso menos rígido. Então, muito tempo de sono, muito tempo parado, aumenta o risco de fraturas. Muito tempo parado, muito tempo de sono atrapalha você manter sua memória, preservar sua memória. O que a gente fala para as pessoas terem uma boa memória é você estimular aprendizados novos. Você dormindo o dia todo, você não tem essa estimulação, você não tem essa diversidade de estímulos cerebrais que possam melhorar sua memória, sua neuroplasticidade. Então, dormir demais também atrapalha a memória, dá mais esquecimento, dá mais perda de massa muscular, dá mais dependência, mais risco de fratura, mais dor. Quem nunca vou passar o final de semana descansando, deitado numa cama, quando levanta cheio de dor. O corpo nasceu para se movimentar. Então, dormir demais traz prejuízos muito mais, traz prejuízos também ou mais do que dormir de menos. Agora, o sono, ele pode afetar a memória, a cognição da pessoa idosa? Sim. A curto prazo, o sono, quem já perdeu uma noite de sono sabe o que eu estou falando. Você dorme uma noite mal dormida de sono, você acorda no outro dia sem conseguir prestar atenção em nada. Consequentemente, você, para sedimentar as informações, para você sedimentar a memória, você precisa estar atento. Não adianta eu estar conversando aqui com você pensando em outra coisa. Amanhã, se eu perguntar o que foi que eu conversei, você não vai lembrar porque você não teve uma atenção, você não se concentrou. Eu pego uma coisa, coloco no outro lugar, se eu estiver desatento, eu não sei onde eu coloquei. E o sono, ele faz com que a pessoa esteja mais atenta, faz com que a pessoa esteja mais concentrada. Então, a curto prazo, ele traz prejuízo, aquele esquecimento, aquela pessoa que dormiu mal, ela não vai se concentrar, ela vai esquecer das coisas. E isso, cronicamente, noites mal dormidas, vai trazendo prejuízos na memória, que vão tornando os lapsos de memória, vão tornando o risco dessa pessoa
ter um problema mais à frente, como uma demência de Alzheimer, é maior. Então, dormir bem faz com que você lembre bem das coisas e diminui o seu risco de ter uma doença relacionada às funções cognitivas, à memória, como por exemplo a demência de Alzheimer. Vamos ao nosso WhatsApp 99205-3030. Bom dia. Marcos Dantas, bom dia, meu querido, tudo bem? Eu ouvindo aqui o Dr. Belísio falar, né, nessa explanação sobre o sono, e eu acredito que minha mãe é diferente de todos os idosos, porque mamãe está com 91 anos e ela dorme a noite inteira, Marcos Dantas, graças a Deus, e não toma remédio, vale salientar, viu? Ela acorda só uma vez para fazer o pipi dela, né, porque ela é hipertensa, né, toma remédio, mas graças a Deus dorme super bem, acorda disposta, e é isso. Então eu estou muito feliz porque ela, aos 91 anos de idade, ela está lúcida e dormindo muito bem, sem ser à base de remédio. Um abraço, Betânia, Dona Lourdes de Oscar Balé. E aí? Mandar um abraço para a Betânia, para a Dona Lourdes. Talvez a minha forma de se comunicar tenha dado a impressão de que a maioria dos idosos dormem mal, né? Não, eu falei das pessoas que têm dificuldade para dormir, de como é que é a fisiologia do sono. Não, a maioria das pessoas, elas dormem bem. A maioria dos idosos, eles dormem bem. Eles têm um risco maior de ter doenças relacionadas ao sono. Tanto que, como eu falei, a apneia do sono, 30% da população, transtornos do sono são bem menos a incidência como transtornos outros. Então, assim, a maioria dos idosos dormem bem. A gente precisa entender que eles têm um tempo de sono menor e eles têm mais despertares. Isso é esperado. Então, talvez a minha forma de se comunicar não tenha sido a melhor. A maioria das pessoas dormem bem, a maioria dos idosos também dormem bem. O que a gente tem que entender é que as pessoas que têm transtornos do sono, têm insônia e outros transtornos, essas pessoas precisam ser tratadas, seja com a higiene do sono, com orientações, seja tratando as doenças que fazem ela não pegar no sono ou ficar acordando durante a noite, seja com algum medicamento relacionado a induzir o sono dele. Mas foi uma boa pontuação que deu a entender que a maioria das pessoas dormem mal. Não, as pessoas que têm problemas com sono, elas precisam ser tratadas, e eu alertei o risco das pessoas que dormem mal e das pessoas que dormem demais também, que traz prejuízo. A ideia é ter uma qualidade de sono boa, que a maioria da população tem. Lógico que a incidência de noites mal dormidas, de péssima qualidade de sono, vem aumentando com diversos fatores da nossa sociedade. Mas quando se tem algum prejuízo nessa qualidade, isso deve ser tentado tratar, seja com algumas medidas comportamentais ou mesmo com algumas outras coisas que a gente deve investigar. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, eu que agradeço, Marcos, mais uma vez a oportunidade de estar aqui, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 7h40.